Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai analisar aqui a CPFL, mais especificamente a CPFE3. Vou trazer para vocês aqui as atualizações dos últimos resultados. A empresa teve um crescimento no seu lucro e, além da gente passar por esses resultados, a gente vai dar uma olhada nas perspectivas da empresa e também na situação atual dos investimentos em distribuição, geração e transmissão de energia. Uma empresa que tem um potencial muito bom, já está em um patamar bem relevante, bem estável e, na minha opinião, tem ainda esse potencial de crescimento. Além desses pontos, a gente vai entender também melhor como que está o histórico dos seus dividendos e as perspectivas, tá? Aqui a empresa apresenta para a gente qual a perspectiva dela para os próximos anos quanto a esses dividendos, é um ponto bem relevante, além também da gente analisar a situação atual do preço teto da ação. É uma ação que caiu bastante nesses últimos meses, mas ainda não teve uma queda tão relevante quanto as outras na Bolsa de Valores, até pela resiliência que ela tem hoje. Bom, vamos então entrar aqui na análise, mas antes eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal e também deixarem o like, tá? Esses dois pontos são muito importantes aqui para o crescimento da Victorious, para a gente trazer conteúdo cada vez mais técnico para vocês, beleza? Bom, antes da gente começar aqui, eu lembro a todos que essa análise não é recomendação de compra ou de venda, tá? É apenas um estudo particular meu. Ok, pessoal? Vamos então agora iniciar aqui a análise em CPFL. É uma empresa que tem como dono uma empresa da China. E hoje a CPFL, pessoal, apesar do foco dela ser a distribuição de energia, ela também trabalha com geração, transmissão, comercialização e serviços de energia elétrica. Tem uma diversificação muito boa internamente, tá? Então, se você investe em CPFL, você tem uma noção dessa diversificação. Um ponto bem legal aqui. Hoje a empresa, pessoal, ela tem o mais alto padrão de governança corporativa no Brasil. Ela está no novo mercado, um ponto que eu gosto bastante. Ela é líder no setor elétrico do Brasil, com um portfólio bem diversificado e de qualidade na parte de distribuição. O seu perfil de distribuição de energia pega dois estados aqui no Brasil, grande parte do estado de São Paulo e grande parte do estado do Rio Grande do Sul, tá? Até por conta disso, a empresa teve uma queda nos seus resultados por conta das enchentes lá no início do ano, tá? Hoje ela tem um market share de 13%, são 4 distribuidoras, 687 municípios que a empresa distribui energia. A parte de distribuição da CPFL a gente não tem nem o que comentar. Tem uma resiliência muito legal. A gente percebe também que as vendas de energia e números de clientes vêm tendo aumento. Vejam que as vendas na área de concessão teve um crescimento aqui ao ano de 2,2%. O número de clientes também teve esse aumento analisando o último ano aqui. Aqui a gente passa para inadimplência e perdas, tá? Seu PDD teve um aumento nesses 9 meses de 24 com relação a 2023, tá, pessoal? As ações de cobranças tiveram uma queda nos 9 meses de 24, vinha tendo uma crescente desde 2019, tá? Vamos ver como é que vai finalizar 2024 aqui. CPFL vem trabalhando bastante nessa questão de perdas e também formas de encontrar reduções dos gatos que tem nas cidades, né? E para a gente finalizar essa parte de distribuição de energia, a empresa vem fazendo investimentos de inovações e um dos projetos que vem caminhando bastante são as instalações dos religadores automáticos, onde a tendência até 2027 ter um crescimento aqui bem relevante, tá? Esses investimentos estão dentro do plano estratégico de 2024 até 2028, ok? Passando para a geração de energia agora, nós percebemos que é uma empresa bem diversificada nesse segmento. Grande parte da geração, quase 50%, vem de usinas hidrelétricas. Em segundo colocado, vem as usinas eólicas. Em terceiro, vem as centrais hidrelétricas. Em quarto, biomassa. E em quinto, as termoelétricas e usina solar, tá? Ela é a sexta maior geradora renovável, 96% de fontes renováveis, tem uma capacidade instalada de 4.371 megawatts. Apesar de não ser o foco da CPFL aqui, pessoal, tem uma estrutura bem legal aqui a geração de energia. A gente passa para transmissão de energia também, então reparem que temos aqui concessões da CPFL a longo prazo, um ponto muito relevante, mas tem um ponto para a gente se atentar aqui, tá? A maior parte do RAP da empresa é de apenas um projeto. Tudo bem, a gente entende que a concessão está para longo prazo, mas a empresa vai precisar focar em novas concessões para suprir esse RAP quando chegar em 2042, tá? Então esse é um ponto para a gente ficar atento, tudo bem? É uma empresa que vem fazendo investimentos bem interessantes, muito na parte dessa mudança que estamos passando para energias renováveis, com placas solares,
carros elétricos e muito mais, tá? CPFL vem se preparando para essa mudança. E agora a gente entra aqui, pessoal, em uma das partes mais importantes, que é como a CPFL vai garantir o retorno a nós acionistas. Aqui a gente tem 4 pilares, onde ela vai buscar a excelência no controle de custos, buscando principalmente a gestão de orçamento eficaz, ou seja, eficiência. O planejamento estratégico também é um dos pilares da empresa. A disciplina financeira, o desenvolvimento de negócios com foco em resultados é outro plano aqui também. E a digitalização tem como foco também aqui. O principal ponto desses pilares é maximizar o retorno aos acionistas, tá? Esse retorno, daqui a pouco a gente vai ver, vai ser visto em rentabilidade e, ao mesmo tempo, em dividendos. Essa junção vai ser muito positiva, tá? Na minha opinião. Antes da gente passar nessa continuação sobre os dividendos, vamos passar aqui pelo desempenho financeiro consolidado, onde a gente tem um crescimento aqui no seu EBITDA de 12,3% analisando seus últimos anos. O lucro líquido vem tendo um crescimento aqui também, tá, pessoal? Uma tendência de alta, apesar de 2024 ter uma queda por conta da situação do Rio Grande do Sul. O seu CAPEX é outro destaque aqui que a empresa ressalta, principalmente por conta dos investimentos que foram feitos e que vão ser feitos daqui em diante. Esses investimentos serão bem relevantes, o destaque será a distribuição de energia, tá? Vai ter sua maior parcela aqui, mas a gente percebe que a segunda colocação fica para transmissão de energia, principalmente por conta daquela questão da carteira de concessões, ter uma concessão pegando a maior porcentagem do faturamento, no caso aqui do RAP, de transmissão de energia, tá? Os investimentos vão ser bem relevantes nos próximos anos, destaque para 25, 26 e 27, mas reparem como vem caindo até 2028, tá? Um ponto que pode pegar aqui, pessoal, é essa alavancagem, tá? Por conta do crescimento da taxa de juros que vem acontecendo e as perspectivas para 2025 é de um aumento ainda mais relevante, essa alavancagem, dependendo do cenário, pode reduzir um pouco os dividendos. Mas ainda assim, esse dividendo pode ficar próximo a 50%, tá? Ou seja, um dividendo bem interessante. A elevação da taxa de juros vai afetar essa alavancagem por conta da carteira da dívida da empresa ter 81% o lastro em CDI. A inflação teve o seu aumento aqui também e pode ter atrapalhado, mas não é tão relevante quanto o CDI, né? Pega 18% aqui. As notas de rating de crédito também estão bem interessantes. E agora a gente vê aqui essa parte do payout de dividendos. Reparem como a empresa trabalha nesses últimos anos. Ela opera dependendo muito da alavancagem. O payout mínimo, que está dentro da política de dividendos, que daqui a pouco eu mostro para vocês, é 50%. Então isso é garantido. Agora, se a alavancagem estiver controlada, podemos ver um payout superior aqui, como aconteceu em 20, 21 e 22. 23 já teve essa queda e provavelmente nos próximos anos acredito que fique também abaixo de 100%, tá? Até por conta desses investimentos que vão acontecer. É ruim, pessoal? Na minha opinião, não. Principalmente porque a empresa vem balanceando o crescimento com um pagamento de dividendos. Isso é a melhor coisa que pode acontecer para um acionista. A empresa vai ficar pagando dividendos e ao mesmo tempo vai crescer. Um ponto que eu acho que vocês têm que entender é que quanto mais a empresa cresce, maior vai ser o dividendo pago por ação. Pensem nisso, tá? A empresa ressalta que ela quer ser um importante player de dividendos no mercado. Um ponto legal aqui também é que a meta da empresa é manter a alavancagem entre 2 vezes a 2,5 vezes, que na minha opinião é uma alavancagem segura e estruturada, tá? Bom, vamos entender melhor então esse cenário da empresa. Vamos passar aqui nos seus indicadores, nessa parte mais técnica. A receita da empresa vem crescendo ano a ano, apesar da volatilidade, tá? A gente percebe que nos últimos anos ficou mais estagnado, porém, as suas margens ficaram melhores, tá? A gente percebe que alguns resultados vieram bem mais positivos aqui quanto ao lucro líquido. Um ponto muito interessante, na minha opinião. Vejam como vem crescendo esse lucro líquido. Tivemos uma queda aqui em um trimestre, no caso no segundo trimestre de 2024, principalmente por conta do cenário lá do Rio Grande do Sul que eu relatei para vocês anteriormente. As margens da empresa tiveram uma melhora nesses últimos anos, então temos margens bem interessantes aqui, apesar de estar num segmento mais complexo com relação às transmissoras de energia, por exemplo, tá? Então, entre geração, transmissão e distribuição, a distribuição é o segmento mais complexo, porque você entrega diretamente a energia para a pessoa física, tá? Os custos para você fazer isso, para você manter esse mecanismo, são bem elevados. Então, isso acaba deixando as margens mais apertadas. Mas vejam como a CPFL vem trabalhando nessa eficiência. Uma empresa que vem crescendo ano a ano, que
que chega num patamar como a CPFL, hoje ela tem um plano em otimizar esses custos, tá? E não apenas continuar crescendo, que é o que eu trouxe lá anteriormente. Agora a gente passa aqui, pessoal, para o ponto mais importante que vocês gostam, né? Que é os dividendos. A empresa vem entregando ótimos dividendos aqui. Desde 2021, o dividendo é superior a 6%, que é a média que a gente costuma utilizar se baseando pelo Décio Bazin, tá? Desde 2020, esse dividendo, essa política, teve um foco aqui e a CPFL vem chamando atenção quanto a isso, né? Vejam que a empresa teve um crescimento no seu LPA e, consequentemente a isso, seu dividendo também cresceu, tá? Então, reparem como o LPA, que é o que eu falei para vocês lá no início, favoreceu o crescimento dos dividendos também. O histórico nesses últimos anos é de um payout superior a 50%, igual eu falei para vocês. Nesse momento, eu acredito que vai ficar em 2024 próximo a 50% mesmo. Se a empresa manter esse padrão para os próximos anos, vai chamar muita atenção dos acionistas, tá? E vai manter um dividendo muito interessante também. Conforme eu disse para vocês, o mínimo é 50%, caso tudo esteja correndo dentro dos padrões de alavancagem, tá? Como que funciona os pagamentos da CPFL, pessoal? O anúncio do dividendo ocorre em abril, tá? Então a sua datacom é em abril apenas. Dependendo do cenário, se a empresa distribui um dividendo adicional, aí sim podemos ver dividendos acontecendo em agosto ou até mesmo em dezembro, como aconteceu em 2021. Mas o maior dividendo ocorre em abril e as distribuições vão acontecendo em períodos do ano e não apenas uma vez só, tá? Então você garante o dividendo em abril e depois vai recebendo aos poucos. Bom, falando de dividendos, vamos entrar agora na margem de segurança. A gente tem aqui uma margem de segurança muito positiva, levando em conta os últimos 12 meses, os 3 anos e os 5 anos. Margens bem relevantes, acima de 40%. Então você tem grandes chances de continuar recebendo 6% de yield, caso invista na CPFL nesse momento. Principalmente pela queda que vem acontecendo, pessoal. Essa queda vai favorecer muito esses dividendos da CPFL. Apesar de ter uma grande chance de ter uma queda nesse payout por conta desse crescimento da taxa de juros, que vai afetar a alavancagem, tá? Isso é certo, beleza? Levando em conta os últimos 12 meses, que é o que eu acho que mais faz sentido aqui, hoje estamos, aliás, desde 2020 para 2021, dentro de margens para receber dividendos superiores a 6%. Então vejam que o histórico desde 2020 vem sendo positivo aqui para a CPFE3. Outra análise muito interessante aqui para a gente fazer é do valor intrínseco de Graham, tá? Esse preço justo. Nesse momento tem uma margem de segurança de 40%, um ponto muito legal aqui, tá, pessoal? Desde 2021 estava trabalhando abaixo desse valor intrínseco, tá? Então temos mais um desconto aqui. As empresas elétricas estão todas descontadas, na minha opinião, pelo menos a maioria, tá? CEMIG, CPFE3, tem a Transmissão Paulista, a Lupar está começando a ficar descontada, a ENGIE está começando também a ficar descontada. Essas quedas na Bolsa de Valores vêm descontando as melhores empresas também. Então, apesar do dólar estar crescente e estar num cenário mais negativo aqui no Brasil também, começam a aparecer várias oportunidades na Bolsa de Valores, tá? Quem conseguir aportar nesses momentos vai conseguir ter um retorno muito positivo, levando em conta o longo prazo, tá? Vai otimizar o longo prazo nesses momentos que a gente consegue impulsionar aqui. Bom, todos esses dados, eu lembro vocês, eu pego lá no scanner da bolsa. Lá vocês conseguem identificar preço teto, valor intrínseco, levantar quais os padrões técnicos de descontos em momentos mais negativos da economia, em momentos mais positivos, tá? Fora as recomendações de carteira de dividendos e também de rentabilidade. Vou deixar um link aqui embaixo para vocês acessarem e também aqui em cima o QR Code, tá? Bom, pessoal, vamos falar agora do gráfico técnico de CPFE3. Conforme vocês estão vendo, a tendência da empresa desde os anos 2000 é de alta. Apesar da gente ver um canal aqui que tem momentos que o ativo sai desse padrão, o histórico é bem positivo. Desde 2015 vem trabalhando nesse canal de alta. Então, apesar de momentos mais negativos da economia, o longo prazo sempre tem um retorno legal aqui. Como que está o cenário da CPFE3 aqui, pessoal? O ativo vem caindo nesses últimos meses, trabalhou de forma lateralizada entre os R$ 32 aos 34. A gente tinha deixado projeções aqui, eu até ajustei algumas, né? A primeira seria 36,42, que foi aonde alcançou o último preço, né? A última alta da CPFL. Tinha outra 37,72 e mais acima 40,88, 45, 50 e assim vai, conforme o seu canal de alta. Porém, o cenário mudou, vem tendo quedas. O ativo teve uma alta no início de 24, porém não conseguiu ultrapassar essa última retração de Fibonacci aos 34,66, que é desse movimento aqui de queda que teve. E agora vem tendo uma queda, pessoal, vindo buscar os 31
31,07, que é uma retração de Fibonacci dessa tendência de alta e que pode segurar os preços aqui. Além dessa retração, pessoal, a gente tem uma inversão de polaridade com altas anteriores. Veio testar também em outros momentos uma queda e não conseguiu ultrapassar, tá? Em 2 momentos tentou alcançar e não conseguiu. Então temos uma inversão de polaridade importante que pode segurar os preços aqui. Caso o cenário fique bem negativo, pode buscar os 29,67. Aí essa região tem como auxílio também aqui esse canal de alta aqui, tá, pessoal? Caso ultrapasse esse canal de alta, a gente vai ter que reajustá-lo, tá? E aí o ativo pode vir buscar os 25,81, que tem também uma inversão de polaridade de movimentos anteriores, né? Como o pico de 2019 e a queda de 2022 e 2021, se eu não me engano, tá? Esses são os cenários aqui, pessoal, mais negativos, tá? Um cenário bem pior seria 23,17, que seria a última retração de Fibonacci mais relevante aqui. O que eu acho que vai acontecer aqui, pessoal? Dependendo do cenário para 2025, se a situação ficar bem negativa realmente, a gente pode ver esse ativo vir buscar esse canal de alta, tá? Então vem trabalhando lateralizado em queda até alcançar a região dos 31 e talvez, dependendo do cenário, até os 29,67, tá? Para romper esse canal aqui, pessoal, a gente está falando de uma situação bem mais incômoda na economia, tá? Vamos ficar de olho. No gráfico semanal fica bem nítido essa lateralidade, mais para queda também, uma tendência mais de queda, e essa região dos 31,07 vem segurando os preços, é muito importante, tá? Então, eu também estou de olho no gráfico semanal e principalmente no diário, a gente vê como é que tá o cenário. No diário vem tendo essa queda, né? Então, caso rompa essa região dos 31,85, vem buscar os 31,7, tá? Logicamente que a gente tem algumas projeções de Fibonacci aqui no meio do caminho, dos 31,85 até os R$ 31, tá? Mas dependendo do cenário, se vier uma queda mais acentuada ano que vem buscar sim os 31, tá? Estamos de olho, tá, pessoal? A gente tem que ver como é que vai trabalhar no que vem essa questão dos juros. Os juros vão crescer, mas o que acontece no mercado? Ele começa a precificar bem antes de 2025 esses juros, tá? Então, a tendência de ano que vem é ter um crescimento até 14,25% da Selic. Isso seria muito negativo e o mercado já vai começar a fazer preço agora, principalmente no início de 25, tá? O mercado sempre antecipa movimentos. Então a gente vai ter que ver como é que vai ser o início de 25 aí. Também tem algumas aprovações para saírem no Congresso, que pode fazer preço. Tem a reforma tributária que foi aprovada. Temos também o pacote fiscal, que vem passando por aprovações. Alguns itens vão ser aprovados, outros itens não vão ser aprovados, tá? A situação do Lula pegou um pouco nesse final do ano, porque ele não está conseguindo trabalhar em cima disso, ele não está conseguindo dar atenção, tá? Então essas pendências vem trazendo instabilidades também, ok? Um ponto importante, esse lado fiscal precisa melhorar no que vem para a Selic também ter uma melhora aqui. Por enquanto, pessoal, eu tinha comentado com vocês anteriormente que o Bovespa tinha dado um upgrade aqui, né? Chegando até 130 mil pontos. Foi uma alta muito relevante, ultrapassou os 129, foi para 130, mas quando alcançou aqui a retração de Fibonacci dos 130 mil pontos, vejam que o ativo retraiu por conta dessas pendências do pacote fiscal, essas incertezas que ainda assombram o Brasil, tá? Nesse momento, vem segurando dos 125 mil pontos, é um suporte muito relevante, junto com a média móvel dos últimos 20 meses. Talvez pode segurar 25 acima dessa região, mas caso rompa os 124 mil pontos, vem buscar os 123 mil pontos até os 120 mil pontos, que é essa região que eu deixei marcado aqui em vermelho, beleza? É uma região de inversão de polaridade, então pode servir também como suporte. Caso rompa essa região, pessoal, a gente tem também uma inversão de polaridade entre os 113 até os 111 mil pontos. Por enquanto, não vamos olhar esse cenário, mas vem caminhando em tendência de baixa, tá? Ainda estamos nessa região de suporte, que é muito relevante, mas se perder essa região, pessoal, a gente sai dessa tendência de alta que estamos desde 2023, daquele crescimento que aconteceu quando começaram a sair as notícias que a Selic ia começar a cair. Começou a cair, mas logo depois disso vieram aquelas notícias que o governo estava gastando demais, que o arcabouço fiscal não estava sendo cumprido, comentou-se que ia ter esse cumprimento, depois voltaram atrás, esse ano já vai ficar fora da meta, então isso vem fazendo muito preço, tá? Isso vem desencadeando uma inflação, muito negativo esse ponto também. A alta da Selic e o dólar são consequências disso, tá, pessoal? Consequência de um planejamento que não vem dando certo. Ano que vem precisa ter um passo de melhora nesse ponto.
Ano que vem tem algumas pautas para serem aprovadas também, tem essa questão do pacote, tem a questão também do governo retirar alguns benefícios fiscais de setores que não favorecem a população como um todo, tá? Então é importante levar em conta esses aspectos, tá? Passando agora para os indicadores da CPFL para a gente continuar aqui, a gente tem hoje um PL próximo a 6,7 vezes, tá bem próximo ao seu menor patamar de 2016, desculpem, de 2021, tá? Um ponto bem legal, tá abaixo da sua média histórica, preço sobre receitas está abaixo de 1 também. Outros momentos que aconteceram isso foi em 2021, em 2022, em 2017, em 2015, tá? Então, se a gente pega o histórico no gráfico, em 15 teve uma queda, em 17 teve também uma queda, né? Um período de queda aqui, apesar de estar mais esticado. E aí temos o período de 21 para 22, né? Quando estávamos naquele período pós-pandemia e entrando num período de alta da taxa Selic, né? O PVP hoje não está abaixo de 1, tá? Mas está no seu menor patamar desde o histórico de 10 anos. A gente tem um ROI crescente, mas em queda nesses últimos anos, mas se mantendo estável, acima da média. Um ROI acima da Selic é muito importante. Margem EBITDA também bem organizada, bem alta também, acima da média histórica. EB sobre EBITDA vem tendo uma queda. É muito interessante esse indicador, tá, pessoal? Até porque a gente analisa o valor da firma versus o seu EBITDA, tá? Então a gente percebe que vem tendo uma queda. Temos aqui a dívida líquida sobre EBITDA, e esse indicador vai ter uma elevação nos próximos anos, mas evitando uma alavancagem superior a 2,5 vezes, temos dividendos interessantes também aqui. É o que eles prezaram lá no início que eu trouxe para vocês. Esse aumento dos dividendos foi por conta dessa queda da alavancagem, né? Reparem como 2014 até 2018 para 2019 tinha uma alavancagem maior e por conta disso o dividendo era menor, conforme também eu trouxe para vocês. O VPA vem crescendo, né? O patrimônio vem crescendo junto com o LPA, que segue o lucro líquido, né, pessoal? Vem crescendo também. Quanto mais o LPA cresce, o lucro por ação cresce, mais dividendo você recebe, tá? Dependendo da alavancagem, logicamente, né? Temos vários drivers aqui para você levar em conta. Quanto à rentabilidade, pessoal, nos últimos anos você está positivo, mas ainda assim abaixo do Ibovespa e CDI, tá? Em 5 anos e 10 anos, você está positivo e acima do Ibovespa e CDI. Mas eu trouxe essa ideia de 2 anos para realmente mostrar para vocês que num curto espaço de tempo você vai ter que ir aportando, ir aumentando essa quantidade de ações para ir recebendo esses dividendos ao longo prazo, tá? E essa é a ideia principal, beleza? Investimentos a longo prazo. Bom, pessoal, finalizamos aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço a todos e fui.